Capítulo 8. Divagações, 2014. Durante uma tarde de verão, Miguel decidiu deslocar-se a uma pequena localidade fronteiriça chamada Wasserbillig, que fazia fronteira entre o Luxemburgo e a Alemanha, com o rio entre os dois países. Ao longo das margens do rio Moselle navegavam barcos de transporte de mercadorias, pequenas embarcações particulares, mesmo pequenos iates que mostravam a bandeira luxemburguesa, e um outro barco que transportava os automóveis e pequenas caminhonetes de uma margem para a outra. Quilómetros depois, o rio Moselle emergia com o majestuoso Reno, que continuava a banhar as margens até à cidade alemã de Koblenz. Numa bifurcação do rio permaneciam inúmeros patos e cisnes, que se tinham habituado aos transeuntes, que na sua maioria eram turistas, para além dos habitantes locais que faziam esse percurso como um ritual. Sobretudo os cisnes davam a ideia de uma aglomeração de barcos à vela, invadindo as águas do estuário do Sur com o rio Moselle. O rio Sur parecia um espelho, refletindo o verde das árvores que se encontravam de cada lado das suas margens. A margem do lado alemão ficava a um nível superior, como protegendo o rio e projetando a cor das árvores nas águas do Sur. Ao sentar-se num dos bancos que se encontravam em fila ao longo da margem esquerda, Miguel não podia deixar de se lembrar da sua falecida esposa Emília, com quem tinha partilhado todos estes percursos. Naquele dia nada tinha o mesmo significado para os seus olhos, apesar da beleza local se apresentar imutável. A natureza tem a faculdade de se renovar eternamente, tendo a possibilidade de reviver o seu próprio tempo num eterno ciclo de existência. No fim, nós partimos em direção de um novo destino, mas a natureza permanece nesta dimensão, vivendo todas as suas mutações. À parte desta beleza, só memórias dolorosas e ao mesmo tempo felizes lhe afluíam ao espírito. Era como se fossem sonhos perdidos no tempo, dos quais só restava a esperança de que correspondessem a uma realidade que ficasse igualmente e eternamente gravada no tempo e no espaço da sua existência, em comum com o seu ser amado. Acreditava que todos os nossos momentos correspondiam a segmentos de tempo que faziam parte do movimento universal e que todos eles seriam gravados por essa forma superior de inteligência, portanto, podendo ser revividos como um vídeo que se pode visualizar quantas vezes quisermos. Aproveitou esse estado de espírito para escrever alguns pensamentos. O que levava Miguel a escrever eram fluxos de nostalgia que lhe traziam sobretudo sofrimento. Talvez que ele tivesse a tendência de ser um pouco masoquista na análise de tudo que fazia parte da sua existência. Amigos e familiares sempre lhe tinham dito que ele tinha o hábito de carregar nos seus ombros todas as desgraças que se passavam na sociedade. Isto tendo em consideração o seu envolvimento tão profundo na análise dos comportamentos humanos e dos acontecimentos do cotidiano. Era como um instinto que existe num repórter de guerra que se imiscui em campos extremamente perigosos para captar imagens de sofrimento no meio de um campo de batalha ou num ambiente de pânico e desgraça gerado pela explosão de uma bomba após um atentado terrorista. Embora a sua forma de se expressar envolvesse múltiplos temas que são extensivos e comuns à nossa vida cotidiana, as suas palavras concentravam-se mais em torno das áreas que implicassem um desenvolvimento de consciência e de uma evolução espiritual. Para Miguel, contrariamente ao seu avô Rodolfo, pensava que todos nós tínhamos um percurso espiritual a cumprir e mais cedo ou mais tarde existia sempre um momento na vida em que a fé nascia espontaneamente em cada um de nós. Miguel não acreditava na palavra ateísmo, porque pensava que ninguém é verdadeiramente incrédulo. Existe sempre um momento em que cremos em qualquer coisa que nos transcende, na esperança de encontrar uma resposta para a nossa existência, mesmo que isso só aconteça nos segundos finais das nossas vidas. Em contrapartida, e analogamente a Rodolfo, detestava a religião, embora compreendesse o seu papel em termos do desenvolvimento e civilização de algumas religiões primitivas do globo. Entendia que a religião tinha sido adulterada no seu objetivo final, que deveria ser meramente espiritual e neutra na sua essência. Contrariamente a este objetivo, a religião estava na origem de guerras e genocídios praticados entre várias correntes religiosas, pelo que se tornava obsoleta e aberrante na sua prática, consequentemente, na sua origem. Pessoas de idade, certamente habitantes locais, passeavam de um lado para o outro, sobretudo casais.
Outros eram pessoas reformadas, que passavam momentos a falar sobre os acontecimentos políticos que faziam parte dos jornais cotidianos, na maior parte das vezes criticando a prática dos dirigentes e protegendo os ideais políticos que tinham feito parte da sua época. Miguel escutava as suas conversas e esse facto conduzia-o a refletir sobre o conteúdo das mesmas, acabando por escrever sobre elas, não fosse o caso de mais tarde se esquecer. Miguel tinha tido um comportamento anárquico quando jovem e talvez que isso fizesse parte da idade, nomeadamente o seu estado de espírito, mas no seu íntimo era um bocado conservador. No seu entender, considerava que se não fossem os conservadores, a sociedade de hoje simplesmente não existiria. A dita evolução política e social, bem que necessária, tinha conduzido a sociedade a conclusões erradas sobre conceitos sobre democracia e liberdade de expressão. Assistia a um exagero de análise sobre estes conceitos, esquecendo que as fundações da sociedade se baseavam em regras e métodos que, mesmo que não fossem perfeitos, originaram ao longo do tempo um processo gradual de consolidação. Um dos elementos dessa fundação era a palavra respeito, que tinha desaparecido em prol da pseudo-liberdade de expressão, entre outros. Em termos político-democráticos, pensava que essas noções erradas conduziam a processos de infinitas discussões antes de chegar a uma conclusão final, enquanto que num regime conservador ou ditatorial, as discussões têm lugar depois das ideias iniciais estarem concretizadas, sendo o resto um processo de aperfeiçoamento e consolidação de tudo o que já está construído. Ao examinar a história da civilização, verificava que a mesma foi construída através de processos políticos ditatoriais e não democráticos, senão, provavelmente, ainda estávamos a viver na Idade da Pedra. Hoje em dia assistia às críticas destrutivas que se faziam em relação ao passado, esquecendo que estamos a beneficiar de todas as estruturas que foram construídas na base de trabalho e sacrifício das antigas gerações, mesmo tendo em consideração a forma antidemocrática que deu origem a essa enorme tarefa. Miguel costumava dizer à sua falecida esposa que mais vale construir no imediato e, se necessário, aperfeiçoar, do que passar a vida a pensar sem nada fazer. Se os nossos antepassados tivessem que discutir cada decisão, não existiriam cidades, estradas e pontes, os alicerces materiais das civilizações mais evoluídas. As fundações espirituais eram e são comuns na sua essência e mensagem, e normalmente mais evoluídas nos países mais pobres. O preço do progresso é o esquecimento dos valores espirituais em prol da tecnologia e realização de objetivos materiais. Para pessoas que não o conhecessem, poderiam pensar que Miguel era apologista de regimes ditatoriais ou antidemocráticos, mas não. O que ele condenava era o exagero em termos de tomadas de posição sobre princípios democráticos, mas que na sua origem não conduziam a nada mais do que uma masturbação ideológica sem fim e, sobretudo, sem resultados. Na prática, e por uma questão de pura lógica, pensava que temos de aprender com o passado, mesmo com os seus aspectos negativos, sendo esta a única forma de aperfeiçoar o presente e consolidar o futuro. Perdido nos pensamentos que afluíam ao seu espírito de uma forma aleatória, não pôde evitar de pensar no diálogo que se tinha produzido entre algumas pessoas presentes no café onde tinha passado alguns momentos desse dia. Uma das personagens mais características desse café era um homem de estatura média e possuidor de um rosto que se assemelhava a uma caricatura vinda de uma banda desenhada. Usava uns óculos que não favoreciam as suas expressões, acentuando os traços do seu rosto, que se pronunciava estranho mas inteligente ao mesmo tempo. Perdido na sua loucura aparente, cada vez que entrava, anunciava-se como sendo o diretor, repetindo várias vezes que era omnipotente e omnipresente. Esta era a razão porque as outras pessoas lhe chamavam o R-Director e riam-se quando ele se lhes dirigia, mesmo que o conteúdo da sua conversa fosse extremamente válido e lógico. A sua rotina diária era visitar vários cafés e repetir o mesmo procedimento, anunciando-se como sendo o diretor e referindo-se ao seu passado profissional. Em algumas ocasiões nomeava um dos presentes com quem trocava algumas palavras como subdiretor, o que dava a pensar que essa atitude fantasista o ajudava a reviver algumas memórias do seu passado profissional. Pela maneira que ele falava, Miguel não tinha dúvidas de que o que ele dizia tinha um conteúdo de verdade, se não completamente verdadeiro. Sem conhecer o seu nome, Miguel considerava o R-Director
como um dos doentes mentais mais sãos que frequentavam aquele café. Miguel tinha uma filosofia pessoal em relação a tudo que implicasse demência. Sempre tinha dito à sua falecida esposa de que a sociedade não era mais do que um manicômio coletivo e que ele próprio não se excluía dele. Talvez mesmo a começar nele próprio. Em contrapartida, ela dizia-lhe que ele era um bom maluco, o que minimizava a definição sobre demência, transformando-a num cumprimento. Na realidade, Miguel considerava que em certos contextos ditos normais, a demência que reinava nos bastidores era substancialmente mais grave do que a ignorância, porque prejudicava o intelecto da sua prática, esse processo inteligente que permitia à sociedade evoluir e proporcionar bem-estar coletivo. A contradição entre a evolução aparente e a real residia nesse contexto específico e tornava tudo mais difícil de compreender e quase impossível de controlar e corrigir. Recentemente tinha lido um livro em que eram mencionados alguns princípios científicos de Einstein, em que ele afirmava que no caso em que as suas teorias quânticas fossem definitivamente confirmadas, o assustador era chegar à conclusão de que tudo se passava num procedimento anárquico, que poderia ser definido como um processo de demência à mais larga escala. Isto só significava que, perdidos na nossa própria lógica, só poderíamos encontrar uma resposta para a nossa existência por mera questão de sorte, pondo de parte todo um processo lógico e mergulhando no processo de mente da criação ela própria. Deste modo, as teorias sobre caos e desordem seriam definitivamente confirmadas e todas as premonições sobre o fim do mundo seriam justificadas cientificamente e não religiosamente. Isto também provaria que as fronteiras entre a genialidade e a demência são extremamente pequenas. As doutrinas ensinavam-nos que tudo o que acontece é baseado numa lei e numa lógica divinas, que são traduzidas positivamente através do bem e não do mal. Muito menos através de um processo de mente da existência propriamente dita. Se realmente se confirmassem estas teorias científicas de Einstein, mesmo que aparentemente dementes, os valores religiosos, mesmo teológicos, seriam automaticamente destruídos. Miguel tinha uma teoria pessoal sobre a demência e o que era designado convencionalmente como estupidez, e que ele costumava mencionar aos seus amigos e familiares. Segundo ele, a palavra estupidez não era mais do que a substituição da palavra ignorância, mas que era utilizada no sentido pejorativo, portanto com o intuito de agredir verbalmente, mesmo insultar. Para ele, mais grave do que a ignorância ou da estupidez era quando a demência ultrapassava a inteligência, provocando um processo retroativo no seio da evolução do intelecto. Para ele, não existiam pessoas estúpidas, mas simplesmente ignorantes, e na maior parte dos casos culpava os governos de não dar os meios de educação e formação necessários à população para acabar ou minimizar esse contexto individual tão precário. Na sua opinião, era este fenómeno chamado demência que vigorava no seio da sociedade dos nossos dias, nomeadamente ao nível dos nossos dirigentes políticos. Era como um cancro que minava e corrompia toda uma forma lógica de pensar e gerir todo um sistema económico e social. Sim, porque afinal de contas a obsessão pelo poder e pelo dinheiro tinham-se transformado automaticamente em doenças que tinham contaminado os espíritos que detinham o poder económico e político-social e adulterado os antigos valores e princípios que tinham permanecido como elementos estabilizadores da nossa vida social, política e religiosa. Englobava este fenómeno naquilo que ele apelidava usualmente como sonhos perdidos no tempo. Sim, ele usava frequentemente esta expressão, mas no entanto tendo a consciência de que a vida era um processo de mutação constante ao nível intelectual e espiritual, o que logicamente deveria conduzir a humanidade a um nível de evolução superior. Contrariamente a isso, verificava que esse processo de maturação tinha criado um obstáculo entre esse processo evolutivo e a devida adaptação do ser humano à velocidade exigida pelo mesmo. A tecnologia ultrapassava largamente a nossa velocidade de discernimento e criava uma alienação por valores supérfluos e virtuais que só servem os interesses de uma minoria. A sensação de aceleração do tempo não era real, mas sim um produto deste conflito, desta desincronização entre o ritmo imposto a nós próprios, seres humanos, e o tempo real, o tempo como entidade, com o seu próprio tempo e o tempo que ele mesmo nos impõe. Era como adulterar ou mesmo violar o tempo da nossa própria existência. Ele próprio tinha sempre vivido num mundo pessoal,
tendo com o tempo construído a sua própria realidade virtual. Às vezes pensava que este comportamento não era normal, principalmente quando o chamavam de sonhador, mas no entanto tendo a certeza de que ele não seria o único a agir e a pensar dessa forma. Sabia que existem teorias teológicas que afirmam que cada um de nós constitui um mundo diferente e que justifica a diferença existente entre cada um de nós, seres humanos. Essas teorias também argumentam que quando do nosso falecimento, esse mundo pessoal também acaba, acompanhando o trajeto da nossa existência espiritual. Miguel identificava-se profundamente com estas teorias, dada a sua percepção sobre o ausente, o abstrato. A sua concepção sobre o tempo e o espaço também se adaptava a uma visão cósmica, em que nada tem princípio nem fim. Portanto, sendo a sua percepção sobre a continuidade de espírito uma constante na sua própria existência. Essa continuidade não constituía nada mais do que o enquadramento da nossa alma com o trajeto eterno do cosmos, da criação propriamente dita, finalmente da existência universal. Sim, da existência universal, porque ela existe como ser único, autónomo, supremo, omnipresente e expressando a presença fundamental dessa entidade superior chamada criação. Contrariamente às definições científicas, pensava que a aceleração do tempo se passava sobretudo nos nossos espíritos, dependendo da maneira de o viver e em que fase das nossas vidas. Quando crianças possuímos uma noção diferente sobre o tempo e sobre as dimensões de tudo o que nos rodeia. Quando adultos, medimos o tempo conforme o nosso estado de espírito e de acordo com o ritmo de vida que impomos a nós próprios, ou que a sociedade nos impõe. O stress causado por este contexto sociológico acelera o nosso tempo individual, tornando-nos dependentes dessa noção errada sobre o tempo universal. Não sendo uma pessoa religiosa, Miguel pensava que as respostas às nossas questões mais difíceis só poderiam ser encontradas no nosso interior, no nosso espírito. Sobretudo questões metafísicas e existenciais. Considerava a ciência indispensável, mas comedia a avaliação da sua função na sociedade, uma vez que as conclusões científicas eram lineares e estavam sempre a ser ajustadas, mesmo eliminadas, de acordo com o avanço e a pesquisa praticados. Era como dizer que a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã e assim sucessivamente, num processo que nunca conduzirá a uma resposta final. Esta sua opinião adaptava-se à sua linearidade de pensamento em certas áreas da sua existência. Às vezes, enquanto refletia sobre tudo isto, acabava por encontrar contradições aparentes nas suas análises, mas que finalmente se adaptavam a todo um processo de evolução que por sua vez implicava questão após questão. No final de contas, a ausência de uma conclusão final talvez tivesse uma justificação. De facto, se não houvessem mais questões a pôr, não existiria mais nenhuma razão para evoluir, criando uma estagnação em termos intelectuais e acabando com a motivação que leva o ser humano a evoluir constantemente. Este discernimento e esta conclusão consolidavam o sentimento de Miguel de que nada poderia substituir as respostas que nos são dadas pelo nosso espírito, sendo estas mais convincentes do que todas as conclusões científicas, sobretudo as que pretendiam encontrar as respostas sobre as nossas origens. Esta questão iria permanecer sem resposta ao longo de todo o percurso da humanidade. Miguel pensava que era este mistério que alimentava a nossa existência, esta incerteza sobre as nossas origens e sobre o nosso fim. Se compreendêssemos esta questão fundamental, não estaríamos na dimensão presente, mas sim naquela que nos aguarda e que nos causa tanta angústia existencial. Era sobre todas estas reflexões que o espírito de Miguel divagava constantemente. Desde tenra idade que os seus pais lhe perguntavam sobre a razão que o levava a perguntar constantemente sobre o porquê de tudo o que o rodeava, coisas e eventos, atitudes, palavras, etc. Mais tarde, como adolescente, os seus amigos mais chegados também lhe poriam essa mesma questão, o que revelava a sua avidez por querer assimilar, compreender tudo o que se passava. Muitos nunca o chegariam a compreender, talvez por recearem a complexidade das suas questões e dos seus pensamentos, uma vez que era mais confortável não pensar tão profundamente. No entanto, para Miguel era essencial ponderar, pensar sobre tudo o que não era aparente, mas que finalmente era mais real do que o visível ou o audível. Não se contentava em examinar o aqui e agora.
queria levantar a cortina que nos separa daquilo que ele considerava como a realidade e simplesmente entrar nela. Era este o mundo de divagação espiritual de Miguel, uma dimensão que sempre o tinha acompanhado ao longo da vida e que tinha amadurecido com o tempo, consolidando as suas convicções e valores existenciais e ajudando-o a compreender o comportamento dos que o rodeavam, sobretudo aqueles que ele amava profundamente. Esta sua compreensão tinha um preço alto a pagar, uma vez que conduzia a uma aceitação involuntária de certos contextos humanos. A compreensão tornava-se às vezes numa fraqueza, o seu calcanhar de Aquiles, o que o tornava vulnerável dada a estagnação espiritual daqueles que não compreendiam este seu comportamento. Uma distância era usualmente criada entre ele e os outros, talvez porque ele próprio ou eles não se sentissem confortáveis dadas as atitudes e reações opostas que eram desencadeadas a quando de um relacionamento entre eles. Com o tempo, Miguel tinha-se habituado à solidão, aquela que era criada por esta incompreensão mútua existente na sua vida. E era nessa mesma solidão que vivia, perdido nos seus pensamentos, nas suas divagações existenciais. Depois de escrever sobre todos estes pensamentos, apanhou o comboio de volta à casa. No caminho e através da janela, filmou as imagens da paisagem que passava velozmente em frente aos seus olhos. Uma forma de se ausentar e esquecer por uns momentos o seu mundo virtual e apreciar a beleza da natureza.